Vamos voltar a falar então sobre ficha catalográfica, encerrar esse módulo e agora eu vou explicar para ti a utilidade, para que serve na prática e na teoria também a ficha catalográfica, tá? A ficha catalográfica é muito importante para quem escreve ficção também, mas na verdade é muito útil para quem escreve não ficção. Por quê? Porque quando você escreve não ficção, normalmente você está escrevendo um texto técnico, teórico ou uma biografia, né? E muitas vezes as biografias também têm um cunho um pouco ficcional, então ela dá uma fugida, mas na teoria biografia é realidade. Então você está escrevendo fatos. Quando você escreve fatos ou você escreve coisas técnicas, você sempre está passível de ser o quê? Citado. Você pode ser citado em obras de outros autores, em artigos, em papers, enfim, em materiais de outros autores, de outros pesquisadores e etc. Inclusive, se você tem um livro aí que vai fazer referência ao livro de alguém, você tá lá, pô, eu tenho que fazer referência ao livro do Carl Jung, sabe? E aí você fica daquele jeito, pô, eu tenho que botar no meio, espaçado e tal, e colocar informação de ano de publicação, autor, às vezes a galera bota até mais coisa. Então, essas informações todas aí, caso você já não tenha percebido, você tira da ficha catalográfica. Quando alguém estiver lendo o seu livro e achar uma frase que ele acha, poxa, essa frase aqui, esse conceito, ele tem que aparecer nesse meu TCC, ele tem que aparecer nesse meu livro sobre empreendedorismo quântico, ele tem que aparecer nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. Quando ela perceber isso, ela vai sublinhar esse pedaço, vai retirar esse pedaço e vai usar a sua ficha catalográfica para montar uma citação. Então a primeira utilidade muito importante, e é a mais importante da ficha catalográfica, é essa, para que as pessoas possam citar o seu trabalho. Sem uma ficha, fica muito difícil mesmo alguém citar o seu trabalho, porque ela vai ter que adivinhar o ano de publicação, ou ela vai ter que olhar na folha de rosto e às vezes não está lá, ela vai ter que descobrir o nome do autor muitas vezes, o nome do autor completo, porque você assina de um jeito, mas o seu nome é outro, e aí você sabe que para colocar em uma citação tem que ser o nome correto, né? Tem que ser o nome exato. Então na ficha tem o nome correto. Então assim, a ficha ela é obrigatória para qualquer livro, mas em casos de livros de não ficção, livros técnicos, livros teóricos, é muito importante que você tenha. Porque se alguém for te citar, se alguém for divulgar o seu trabalho em obras deles, cara, você precisa aparecer da forma correta, com uma indicação correta. E é na ficha que está essa informação. Outra utilidade muito prática para uma ficha catalográfica é a indicação de aonde ele tem que ficar nas livrarias, nas bibliotecas, em qualquer acervo. Como é que funciona? O bibliotecário responsável por aquele lugar, ou até o simples dono de casa que tem uma bibliotequinha em casa e ele quer colocar esse livro numa ordem que faça sentido, ele vai pegar o seu livro, ele vai abrir na ficha e ele vai olhar quais são os temas, qual o nome do autor e baseado nisso ele vai colocar o seu livro num lugar. Então quando alguém estiver procurando um livro semelhante ao seu, que se aproxime do seu, ele vai ter uma referência logo ao lado. Entendeu? Então, eu estou procurando um livro do Roberto Carvalho, então eu vou procurar por autores que começam com R também. Mas o Roberto Carvalho escreve o quê? Ele escreve sobre criação de gado. Então eu vou procurar livros que tenham a ver com agropecuária e às vezes até livros sobre criação de gado. Vai que é uma biblioteca grande, que tem bastante ramificação. Isso tudo, essa informação toda, vai estar na ficha catalográfica. Quando o bibliotecário, cadastra o seu livro na ficha deles, ele usa também essas informações, as informações fornecidas pela ficha catalográfica. Porque ela é feita para quê? Catalografar. Ela é feita para colocar numa ordem, para colocar numa lista. Então é muito importante, não é importante, é obrigatório que o seu livro tenha uma ficha catalográfica desenvolvida por um bibliotecário para que converse com esse tipo de público, para que converse com essas pessoas, esteja correto, esteja coeso e pontual. Não adianta nada você falar sobre algum assunto muito específico e você criar uma tag e você mesmo monta a tua ficha. Muito provavelmente esse assunto que você colocou não vai existir, não vai fazer sentido e ela nunca vai ser usado. É desperdício de tempo e desperdício também de massa cinzenta do bibliotecário, que vai abrir aquilo, vai olhar e vai ficar confuso, porque ele nunca viu aquela informação. Então contrata um bibliotecário para fazer, ou uma editora, ou uma casa editorial que está disposta a fazer só isso para você. A Flive faz, então se você quiser só fazer sua ficha, me chama lá no privado ou entra no nosso site, editoraflive.com, chama a gente, que a gente desenvolve essa ficha para você. E é baratinho, então não é um investimento muito alto.
tá bom? Próximo assunto que a gente vai tratar, vamos ver aqui o nosso módulo. Olha, o próximo assunto é muito importante, tá? A gente vai falar sobre responsabilidades do autor durante o processo editorial. É muito, muito importante esse módulo porque você vai entender qual é o seu papel. Ou se você não é autor, é editor e está assistindo esse curso para aprender algumas coisas, você vai entender o que você pode esperar do seu autor e como fazer essas coisas serem viáveis, tá bom? A gente se encontra daqui a pouco se você está assistindo esse curso diretão, se não, logo mais quando você estiver de volta, a gente conversa. Até breve.